Olá, então de novo estamos aqui para a gente conversar a respeito de voz passiva. Relembrando que na última aula nós comentamos que a voz passiva ela é aquela em que o sujeito é paciente. Ou seja, o sujeito ele não pratica a ação, mas sendo paciente, esse sujeito sofre a ação do verbo. A ação do verbo recai sobre ele de uma forma em que ele receba essa ação. Isso caracteriza a voz passiva. Agora, ainda mais importante do que ficar dando nome às estruturas textuais é saber para que é que elas servem. E, dentro do texto, a voz passiva, como a gente já viu na aula passada, ela me serve para gerar impessoalidade ao texto. Então, ainda que eu seja a autora do texto, aquele meu texto não vai ter muito de mim. Ele, por intermédio desse recurso da voz passiva, eu torno aquele texto mais distanciado do autor, que sou eu. Tá certo? Isso gera, então, a impessoalidade. O foco não está sobre a pessoa, o foco está sobre o assunto do texto. Perfeito? Então vamos lá, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho mais e ter exemplos de voz passiva. Então, voz passiva é aquela em que o sujeito é paciente. Eu trouxe dois exemplos aqui de voz passiva. Então, no primeiro exemplo, nós temos: a crise no Brasil é reconhecida. É reconhecida. Então, não é a crise que reconhece a si mesma, ela é reconhecida. A crise no Brasil é o sujeito, mas você há de perceber que esse sujeito é um sujeito paciente, ou seja, é um sujeito que sofre a ação do verbo, no caso aqui de ser reconhecida. Essa voz passiva, essa primeira, ela é chamada de voz passiva analítica. Analítica, ok? Essa primeira voz passiva, então, esse exemplo, ela é chamada de voz passiva analítica. Meu mouse aqui travou, mas você tem aí na sua cabeça, não trava aí na sua cabeça não, tá? Então, essa é a voz passiva analítica. A crise no Brasil é reconhecida. Já a próxima, que traz esse Czinho, inclusive a gente já conversou no sábado passado a respeito desse C, ele é a partícula apassivadora. Essa segunda voz passiva, esse segundo exemplo de voz passiva, é a voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Eu não sei por que esse meu mouse está aqui travando, mas eu queria falar para você que não importa muito aqui no nosso português instrumental essas nomenclaturas. Isso é de menos. A gente conversa a respeito disso apenas para que você tenha a consciência da existência. Agora, o que é muito importante é saber o uso, saber usar dentro do texto, porque aqui se trata de português instrumental, em que o português, a gramática dessa língua portuguesa, nos ajuda a ler o texto, compreender o texto, bem como elaborar bons textos de acordo com a nossa intencionalidade prévia. Então veja, reconhece-se a crise. Existe aqui um sujeito que é a crise, esse sujeito é um sujeito paciente, a crise não reconhece a si mesma, de novo ela é reconhecida. Eu usei sob a forma de uma voz passiva sintética porque eu resolvi usar essa partícula passivadora, esse C. Só relembrando, na presença de um C, partícula passivadora, haverá sempre o sujeito. Portanto, o verbo ele concorda com o sujeito. Crise no singular, reconhece também no singular, tá bem? Então, o foco dentro desse texto não é o sujeito. Quem é que reconhece a crise no Brasil? Isso não interessa. Interessa falar a respeito do assunto, e o assunto aqui em foco é que existe uma crise e que essa crise é reconhecida, tanto na primeira forma da voz passiva quanto na segunda forma da voz passiva. Alguns renomeados autores
professores de língua portuguesa e autores de livros a respeito de redação, eles recomendam principalmente o uso da voz passiva analítica. Eles afirmam que a voz passiva analítica ela é mais clara, ela gera mais clareza ao texto. Tá? Então, no seu texto, caso você queira trabalhar com impessoalidade, opte pela voz passiva e opte principalmente pela voz passiva analítica, que é aquela que vai gerar mais clareza ao seu texto, tá bem? Outros exemplos aqui, então, de voz passiva analítica. Então, por exemplo, eu vendi o carro. Então, você vem aqui e fala o carro. O foco não está mais no eu. Na voz passiva, você fala o carro, eu vendi, o carro, eita, o carro foi vendido. O carro foi vendido. Então, esse mais um exemplo de voz passiva analítica. Se você quiser, você complementa. O carro foi vendido por mim. Por mim. Então, perceba, sai o foco do eu vendi o carro para falar a respeito de uma ação que aconteceu em que esse sujeito carro passa a ser o sujeito paciente, ele sofre a ação da venda. Esse por mim aqui, ele é de menos importância, de menor importância do que o fato de o carro ser vendido, tá certo? Eu colocaria aqui outros exemplos, mas esse nosso mouse está tão ruim que mais tarde a gente coloca outras aulas, acrescento outras aulas e a gente vê outros exemplos de voz passiva analítica, bem como de voz passiva sintética. Perfeito? Então é isso. Grande abraço para você. Até a nossa próxima aula.